Então, vamos lá. Então, Livro dos Espíritos, nós seguimos na segunda parte, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, sobre os Espíritos. Aí nós começamos na semana passada falando da escala espírita e hoje a gente vai se concentrar um pouquinho mais no terceiro grupo, Espíritos Imperfeitos. Então, para lembrar, dessa vez do jeito correto, nós vamos falar, aqui nós temos a escala espírita, né? Os espíritos imperfeitos que estão no terceiro grupo, espíritos bons que estão no segundo grupo, ou segunda ordem, né? E o primeiro grupo, que são os espíritos puros. Hoje a gente vai abordar, então, o terceiro grupo, espíritos imperfeitos. Então, vamos lá. A questão 101, que vai falar das características gerais dos espíritos imperfeitos. Então, quais são essas características? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que resultam desse modo de ser. Os espíritos imperfeitos possuem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem, nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já evidenciam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sentem prazer quando conseguem praticá-lo. Alguns aliam a inteligência com a maldade ou a malícia. Mas seja qual for o seu grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos desprezíveis. Vamos combinar assim, se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone e fala, Cris, aí a gente já sabe que alguém quer falar, tá bom? Então, vamos adiante. Os conhecimentos que os espíritos imperfeitos possuem sobre o mundo espiritual são limitados. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. Assim, sobre o mundo espiritual, eles podem nos dar apenas informações falsas e incompletas. Entretanto, mesmo nas suas comunicações imperfeitas, o observador atento encontra muitas vezes a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, mesmo que eles tragam informações incompletas, informações que carecem, né, de saber se são verdadeiras, através delas, algumas vezes, para aquele que está atento, se revelam grandes verdades trazidas pelos espíritos superiores. A linguagem que esses espíritos utilizam é que revela o seu caráter.
todo espírito que em suas comunicações manifestar um mau pensamento pode ser classificado no terceiro grupo. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito que pertence a esse grupo. Aí eu avancei um pouquinho no Livro dos Espíritos e fui até a questão 464, onde Kardec pergunta: como é possível saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí os espíritos respondem: os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a você estudar e distinguir. Aí, quando eu li isso, eu fiz assim, pum! Aplicou o evangelho com firmeza! Ou seja, vamos estudar, 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 estudar para tentar descobrir, né? Tentar sentir se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito. E aí, o que acontece? Como é que os espíritos imperfeitos lidam com a questão da felicidade? A felicidade dos bons. Para eles, é um tormento incessante, porque sentem todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. E aí eu continuei, então, avançando e busquei na questão 465 outra pergunta. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aí os espíritos responderam: com o objetivo de fazer com que vocês sofram como eles. Na 465A, Kardec pergunta: e isso lhes diminui o sofrimento? E eles respondem: não, mas eles agem assim pela inveja que sentem em ver aqueles que são mais felizes. Na 465B, ele pergunta também: qual a espécie de sofrimento que eles querem impor aos outros? E os espíritos respondem: os mesmos sofrimentos que sentem os espíritos inferiores que se afastam de Deus. Esses espíritos imperfeitos conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram quando estavam encarnados. E essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Eles sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. E como esse sofrimento é longo, eles acreditam que seja eterno. Como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Então, Deus permite que eles assim pensem. Alguém quer fazer alguma colocação? Não, está bem claro. É verdade. É isso mesmo. Ok. Boa tarde, pessoal. Oi, Eunápio. É só apenas uma pequena pergunta, né? Como esse sofrimento é longo
eles, né, acreditam que seja eterno. Como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Deus permite que haja punição? Deus pune? Pois é, Pois é, que eu fiz tipo de essa punição? pergunta quando eu coloquei isso daí. Então, está meio escuro aqui em casa, mas dá para ver, né? Opa. Então, Dá é para ver, punição. Deus não pune, não. Então, por que colocou punição aí? Porque É, eles, aí tá nós, afirmando que Deus nós é que pune. pensamos. Mas aí está afirmando que Deus pune. Não, E aí, que como é que é? eles pensem que é uma forma de punição. Porque É, eu fui até em outras versões do Livro dos Espíritos para buscar, para ver se tinha alguma coisa. Eu falei, em diferentes lugares, com formas, né, colocando o verbo de uma maneira diferente, aparece, mas o que eu entendi? Que, na verdade, eles pensam que isso é uma forma de punição. E Deus permite que eles pensem dessa maneira. Mas por que a interesse? Eu estou fazendo pergunta, não é apenas para a Cris, não, tá? Para todo mundo. Para a gente pensar, né? Pelo amor de Deus, Cris. Mas qual o interesse que há nisso? Ora, atentem. Qual o interesse que há em Deus deixar que eu pense que estou me punindo? Ora, meu Deus do céu. não, É, peraí. como é que é isso? Decifra isso para mim. Vamos lá, vamos destrinchar essa frase, que essa frase, se você passar batido, você pensa coisa estranha. É Uhum. bem interessante. Mas assim, no meu entendimento, Deus não permite que a gente pense que seja uma punição. A forma de punição é assim, como eu acredito que esse sofrimento seja eterno, ele permite que pense dessa maneira, porque eu só cresço quando eu quero. Não basta arrepender, não basta arrepender. Eu preciso reparar também, e na medida que eu quero me modificar, é que tenha oportunidade nova. Não adianta trazer de graça. Então, esse exercício de pensar que está doendo, que está eterno, que é para sempre, essa coisa das penas eternas, somos nós que pensamos até cansar desse sofrimento e querer buscar uma transformação, uma mudança. Esse é o meu entendimento, mas não estou dizendo que ele seja o correto. Beleza, beleza. Alguém mais? Vocês imaginem o orgulho, né? Como é difícil para os espíritos inferiores dominar seu orgulho. Ele não quer nunca ceder, né? É difícil. Nunca não. Um dia ele vai ceder, né? Mas é muito difícil. A Eliane. Tranquilo, eu só trouxe essa questão. Muito bem, eu só trouxe a questão justamente para suscitar essas motivações, Essa né? discussão, Porque né? se passar. Isso, porque se passar batido, fica um negócio meio estranho, não fica? Exatamente. Não, e aquilo que eu falei, eu também fui atrás, porque eu pensei, nossa, será que na versão, né, do livro que eu tenho é isso mesmo? Será que mudaram alguma coisa? Mas eu fui em duas versões diferentes e realmente aparece desta maneira. Então, por Porque isso eu parei aqui para a gente pensar. porque precisa isso. Eu preciso querer me modificar, porque independe de ganhar de presente. Por exemplo, no livro Libertação, o André Luiz descreve o Gregório. A mãe do Gregório intercede por ele 50 anos, e o Gregório está lá, mas ela, nos últimos anos de intercessão, de prece, de tentar influenciar pelo bem, pelo amor, ela diz para o benfeitor lá que
que sente que ele começou a se enfadar. Eu acho que é esse o termo que ele usa lá, o André Luiz usa. Ele começa assim a ficar cansado daquela maldade toda. Então, é a hora certa para que a espiritualidade maior, para que os benfeitores aproveitem esse momento que ele começa a se cansar de tanta maldade, porque aí é o momento de se falar do bem, do perdão, da reparação, de se programar os próximos passos nesse caminho evolutivo. Antes disso, não adianta, que é falar no vazio. Perfeito. Posso falar algo? Sim, sim, só para eu concluir. Então, não é que Deus, ele permite porque ele é educativo, ele não vai dar o pacotinho pronto. Pronto, Marcos. Eu estou lembrando um pouquinho agora do trabalho de desobsessão, que a gente lidava com espíritos bastante duros ou endurecidos. Eu estou olhando agora essa imagem que você colocou, ela é bastante interessante, Cris, porque parece, me dá a impressão, que são as feições de um negro, né? A gente lembra daquela cachoeira que a gente visitava, a gente gostava muito lá em Minas Gerais, a Cachoeira dos Pretos, e a gente sabe quantos foram mortos ali, tentaram escapar das fazendas, né, fugir. E a gente tem que pensar também que os negros, eles foram retirados à força do convívio com a sua família, famílias inteiras separadas. Quanto de ódio isso não gerou contra os brancos? Quantos negros escravos que foram açoitados, foram maltratados, chutados, tratados piores do que animais, devem ter desencarnado numa situação de extrema dor, raiva, ódio. E quanto tempo talvez vai demorar para pegar um que foi tão maltratado, que desencarnou com tanto ódio no coração, até você falar assim, meu querido irmão, não tem ódio dos brancos, né? Até conseguir fazer com que um escravo desse, que foi tão sofrido, que foi tão, eu diria assim, violentado até, né? Nos seus valores, nos seus princípios, até fazer com que ele comece a enxergar a luz e comece a mudar seu pensamento, né? Mas eu acho que é interessante porque quando a gente fala em punição, a gente tem que pensar também num outro tipo de punição, no sentido contrário. Eu diria assim, olhando essa imagem, eu vejo um homem branco, eu vejo um espírito talvez que tenha sido de um negro, e nós brancos ainda trazemos muito forte, muitas vezes conosco, o traço de orgulho, né? A gente se considera superior. Quantas brigas, quantas discussões isso já gerou, né? Então eu fico até imaginando uma situação, um espírito de um negro, né, aqui atordoando um branco, que poderia ter até uma motivação lá do passado longínquo, né, por questões sociais, escravatura e tudo mais. É só mais um comentário, um adendo aqui para a nossa discussão. E eu acho, gente, também o seguinte, se você pensar que os brancos açoitavam os negros, né? Então, ali e os negros, coitados, sofriam pra caramba, sofriam muito, né? Mas aí, se você pensar em reencarnação, os algozes viram vítimas. É estranho isso, né? Porque, vamos pensar assim, aquele negro fez no passado alguma coisa para aquele branco, que não sei o que e tal, por isso ele está pagando, não sei o quê. Eu acho meio complicado, às vezes é difícil para eu pensar nisso. Eu acho que eles estão sofrendo por culpa mesmo daquela atualidade ali, do que está acontecendo naquele momento, porque nem tudo também vem da reencarnação. Eu acho isso, pode ser que eu esteja assim, errada. O que vocês acham? Eu não entendo muito bem, queria entender. Entenderam o que eu quis dizer? Acho que Eu tive dificuldade de entender. eu também não entendi, não. Olha só, imagina o seguinte,
É como aquela história que se a mulher está apanhando é porque ela mereceu, porque na outra encarnação ela fez isso, fez aquilo com o marido, aí ela hoje está apanhando. Entendeu? Se pensa em reencarnação. Então, se pensar em reencarnação, os negros foram os algozes, porque agora estão sofrendo, então eles foram os algozes anteriormente, né? Antes, né? Então, quando voltaram a viver, quer dizer, uma nova reencarnação, eles agora vão sofrer por aqueles que eles fizeram sofrer. Entenderam? Está difícil para entender? Não, Eu eu, não eu sei entendi sim, se... Sônia, entendi. Veja bem, há uma certa relatividade, e o teu questionamento é muito próprio, realmente. Só que existem variações que não nos compete analisar, porque nem sempre, por exemplo, uma fala sua, a mulher que hoje sofre agressões físicas do marido, é porque ela agrediu o marido na outra encarnação, não é exatamente assim. Pode ser, mas também pode não ser. Porque o espírito, quando ele escolhe suas provações, ele, por uma questão de corrigenda consciencial, frente à consciência maior e plena que é Deus, e suas leis, sobretudo as leis naturais, por serem soberanas, quando o espírito ele percebe, através do arrependimento, que ele cometeu um ato falho, ele pede, e a ele é permitido, né, por misericórdia divina e pela própria justiça divina, e sobretudo pelo amor divino, como a Raquel falou, o amor ele é educativo, e a gente tem uma leitura diferente, um pouco equivocada. Quando se fala em sofrimento, na verdade é como se fosse uma reprovação, né? O aluno, quando não passa de ano, né, ao longo do ano todo, ele fica em recuperação. Então, esse amor, colocado como corrigenda, é como se fosse uma correção ou uma recuperação do espírito frente aos atos falhos que ele cometeu no passado, mas não necessariamente contra aqueles outros que foram suas vítimas, até porque as vítimas também, perfeitamente, terem perdoado os seus algozes. Essa é uma questão importante a se pontuar. Também nem todo mundo é vingativo, né? Até o dado momento que as consciências se harmonizem, consciências a nível espiritual mesmo falando, e abra mão daquela ponta do cabo de guerra que tinha estabelecido com o outro. Né? Então, quando a gente abre mão de um dos lados do cabo de guerra, o outro lado cai. E quando cai, significa o quê? Que houve o perdão. Eu só queria colocar aqui, entendeu, Sônia? Entendi. Só que eu acho, eu não sei, vê se também ainda fiquei na dúvida de uma coisinha. Eu acho que nem tudo, tá? Se ele sofre hoje, nem tudo foi que ele está pagando, de certa forma, está tendo corretivo. É Está porque pode resgatando, ser né? coisa atual, o que está Sim, acontecendo, sim, né? sim, Ah, sim, tá. sim. Entendi. Claro, com certeza. E hoje, olha que colocação perfeita sua. Hoje, mais do que nunca, nós estamos percebendo diariamente a celeridade do tempo. Então, o que nós, em tese, iríamos resgatar, não pagar, né? A gente não deve nada. A gente deve respostas claras e límpidas para a nossa própria consciência. Quando não incorre nenhum erro, não tem o que resgatar, né? Então, a gente não usa nessa expressão, porque a culpa aqui foi cunhada pela Santa Madre Igreja Católica, né? Nós adotamos, então, a expressão responsabilidade, que é de cunho psicológico. A psicologia substituiu a palavra culpa por responsabilidade, está intimamente ligada também ao espiritismo contemporâneo. E culpa é uma coisa que já trazemos em nós há 1.700 anos. Está na hora de a gente modificar os nossos conceitos. Né? Então, mudando uma palavra, muda completamente o conceito daquela mesma palavra. Hoje nós estamos percebendo que os nossos atos falhos, nós já estamos resgatando na própria encarnação, hoje mesmo. Porque a gente não tem mais tempo para resgatar na próxima encarnação. Não existe mais isso. Né? Nós estamos num momento de transição humana e planetária, e essa celeridade do tempo, um dos fatores pelos quais Deus está permitindo que o tempo esteja cada vez mais célere, haja vista aí quem tiver interesse em pesquisar sobre a ressonância Schumann, já coloquei algumas vezes no grupo. Antes, nós tínhamos uma sensação de tempo que não é o relógio biológico, e sim a sensação de tempo das 24 horas. Essas 24 horas, para nós hoje, segundo Schumann, caiu para 14. Então, teoricamente, nós perdemos 10 horas
desse sentimento em relação ao tempo. Então, por conta dessa teoria, se nós olharmos com uma visão mais espírita, vamos perceber que os menores atos, não digo todos naturalmente, mas aqueles atos que nós cada vez mais Luciano, não tô... Cortou. Ai, pena. Caiu. Levanta, Luciano. É. Ele andou mais rápido que a ressonância Schumann, caiu. Mas é verdade que a gente está sentindo, eu pelo menos eu sinto isso, que o tempo está passando muito mais rápido. Os dias estão... Não é mesmo? sinto dentro daquele negócio do feitiço do tempo. Eu acordo de manhã, já estou indo para a cama, aí acordo de novo, já olho que passou um dia, né? E a gente fica num ciclo alucinado, que a gente não sai. É uma loucura. Eu também estou igual esse feitiço do tempo aí. Eu não mudo, não. Eu fico elefante o tempo todo. Ele mudava, né? Lobo, águia. Eu continuo elefante mesmo desde quando nasci. Olha só, essa pergunta que eu fiz lá, suscitar essas dúvidas são bem interessantes, né? E pelo decorrer do bate-papo de vocês, encaixou muitas informações, muitas informações foram encaixadas, né, de forma organizada, que é justamente para não passar uma frase como essa para nós acreditarmos dessa, digamos assim, essa vontade de Deus de punir ninguém. Uhum. Não há esta vontade de punir, mas às vezes há necessidade do espírito, sim, né? Diante da sua teimosia moral e intelectual, ele precisa realmente ir até além do fundo do poço, infelizmente, para poder se convencer, né, entender de que alguma coisa está errada. Né? E não há passagem bíblica mais importante para elucidar esta frase do que a parábola do filho pródigo. Atentem, foi preciso o filho comer com os porcos. E para um judeu, comer com os porcos era a pior coisa que podia existir na face da terra. Então, dentro da parábola, o filho precisou comer com os porcos para poder entender a casa do pai e ele voltar e regressar de forma consciente para a casa do pai. Então, olha lá, deixa eu voltar lá. Quando forma de punição, Deus permite que eles assim pensam, não é para punir o indivíduo, é para que o indivíduo, digamos assim, possa, dentro a punição aqui é o termo de sofrimento. Eu estou me punindo porque eu estou sofrendo em algo que eu estou cometendo. Este é o termo que está, digamos assim, resumido na palavra punição, né? Eu só vou me punir, eu vou me maltratar em algo que eu mesmo estou fazendo. Então, a ideia é essa. Ele permite que isso ocorra. Justamente para o espírito, apenas assim, esses tão endurecidos nos seus conceitos morais, nos seus conceitos intelectuais, que eles precisam, né, sofrer, digamos assim, para poder entender, comer com os porcos e assim, sim, regressar de forma mais consciente às leis divinas, para não passar batido, porque as leis divinas é uma construção, algo interno, o equilíbrio interno do espírito até conseguir, né, a fé, a fidelidade, o equilíbrio, digamos assim, a harmonia com essas leis maiores. É interessante, por isso que eu citei essas perguntas para não passar batido, porque elas são importantíssimas na construção das leis morais, são importantíssimas esses conceitos para entendermos os processos de reencarnação, e são importantíssimos lá no final, na parte das esperanças e consolações, porque precisamos entender que nós mesmos se há alguém que pune, somos nós mesmos. Somos nós mesmos, exato. Somos nós mesmos. Ninguém, nós mesmos. Há toda uma programação ou magnética, ou programação mesmo espiritual, que a gente já comentou sobre isso no ano passado, que leva o espírito a tomar certas decisões na sua vida, em várias encarnações, para poder ele compensar desvios e voltar para o caminho do equilíbrio. Isso sempre existe. Então, na situação que vocês estão falando,
né, de negros na escravidão, ou de pessoas no neocolonialismo, século XIX, ou da Primeira Guerra, ou da Segunda Guerra Mundial, ou dos estupros coletivos, ou dessa ruindade todinha que existe pelo mundo ainda, tudo isso são situações, né, que o espírito, em seu processo de evolução, ele consegue se encaixar magneticamente para aí sim tomar decisões no extremo do que precisa ou do que deve fazer diante da construção interior das leis divinas, ao equilíbrio das leis divinas. Se você for comparar, por exemplo, se você for comparar, você se fizer um mal a alguém, se você, tipo, na gíria, pisar na bola, você depois vai se arrepender, e esse arrependimento é que acaba machucando a gente. Meu Deus, por que eu fiz isso? A gente vai sofrer. A gente está pagando pelo que a gente fez, né? Não é um castigo, a gente mesmo ocasionou aquilo. É isso aí. Muito bem. Então, maravilha. Debatemos bem essa parte. Obrigada, Eunápio. Então, vamos adiante. Agora ele travou aqui. Agora o computador está me punindo. Peraí. Só para avisar que o Luciano e a Raquel, os dois, né? Os dois caíram, eu vi. Bom, aí eu fui buscar, então, os comentários da questão pelo Miramês na obra Filosofia Espírita, né? Volume 2, de João Nunes Maia. Então, Miramês coloca o seguinte: essa classe de espíritos, a que o Livro dos Espíritos chama de espíritos imperfeitos, é de uma extensão imensurável na Terra. Dela fazem parte tipos diferentes de entidades, com sentimentos variáveis do mal. Desde o brincalhão até o belicoso, que ora faz parte de todos os movimentos das armas em todo o mundo, investidos com a capa de defesa e de justiça. Pode-se observar que, de vez em quando, aparecem na mente pensamentos indesejados, que o bom senso fala não terem nascido dos próprios sentimentos. Eles vêm de alguma classe desses espíritos inferiores, porque lhes sobra muito tempo e a prática lhes devolveu a razão para a perturbação na comunidade da Terra. Mas esses espíritos ignoram que são sementes que eles deverão colher mais cedo ou mais tarde no mesmo ambiente em que semearam. Pelos pensamentos que surgem na mente, pode-se, portanto, analisar de onde eles vieram, qual a fonte que os estruturou. E Miramês, então, continua. A palavra imperfeição é usada por limitação do nosso vocabulário, em se tratando dessa modalidade de espíritos, porque Deus, sendo perfeito, não iria fazer algo imperfeito. Poderíamos tratá-los, então, por espíritos primitivos, cujas faculdades ainda dormem, mas que serão despertadas à luz do sol divino. Há uma variedade dessas entidades por todo o mundo, e as variações se ajustam em cada país de acordo com as leis que as atraem por afinidade. Aí eu fui
pesquisar no Livro dos Médiuns, capítulo 9, questão 132, item 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Então, aqueles espíritos que ainda estão presos, né? Muito presos. Então, aquilo que a gente viu, né? A matéria se sobrepondo, né? Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? E os espíritos superiores respondem: trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. E Kardec pergunta ainda: desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? E os espíritos respondem: claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou seguimos? Espera um pouquinho só, eu queria provocar um pouco o Zé Luiz aqui. Porque o Zé também tem muita experiência na área da desobsessão, orientação espiritual e tudo mais. Eu acho que aqui essa última frase ela tem algo que chama bastante atenção. Claro que não, o espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mal. É um limiar, é uma divisória ali entre o terceiro nível para o segundo, né, o início do segundo, que é bastante difícil a gente conseguir identificar. E, por outro lado, existe algo também que eu estou observando nessa apresentação, Cris, que, por exemplo, não é, parece que a gente o tempo todo está sendo influenciado, o tempo todo. E a gente tem que também ter a responsabilidade de identificar o que é bom e o que não é bom, o que seria mal. Mas o que será que também é nosso, que é nossa responsabilidade, está sendo gerado dentro da nossa própria cabeça, dos nossos próprios pensamentos, por nós mesmos, de acordo com a nossa evolução espiritual. Eu acho que essa é uma questão chave. Com certeza. Deixa eu tentar então, né? Já que me instigou. Marcos, o que a gente já sabe, está bem claro, é que o espírito pode ser muito não evoluído, pode ser muito duro, pode ser tudo aquilo que ele possa imaginar. Mas uma coisa, ele não é burro. Ele, aliás, é muito inteligente. Os obsessores têm uma inteligência até maior que a nossa. Então, enquanto a gente está aqui tentando descrucificar Jesus, ele já sabe exatamente onde que é a nossa falha e vai estar com isso. Sobre o pensamento, né, existe uma obra de Leon Denis que fala sobre isso, mas é bem simples. Né? A pergunta 549, no livro do Espírito, fala que eles influenciam a tal ponto que, sobre nós, eles são os guias. Né? Mas tem um momento que é nosso. Vou dar o melhor exemplo. Você está na rua, vê um mendigo, que acho que não tem na Alemanha, né? Mas aqui no Brasil é fácil. Ver alguém maltrapilho, mas o mendigo é diferente daqui, né? Mas tem, vamos lá. Então, você, quando olha assim, vou dar o exemplo do espírita, né? O espírita vê ali uma pessoa sem uma perna, com duas crianças do lado,
E aí pensa exatamente assim, o que esse ser não foi na outra encarnação? Esse primeiro pensamento, esse é o teu, esse é o nosso. É aquela repulsa, né? Alguém, você está no sinal, alguém bate a tua janela com a mãozinha pedindo alguma coisa, e a tua repulsa é... Então, é exatamente isso, isso somos nós. Essa primeira reação a tudo que acontece é nós. Esse somos nós. O nós, esse aí é o nós, eu verdadeiro. Contudo, imagina qualquer coisa. Você olhou, não gostou, vamos ver assim, você está num quintal limpinho, vê ali o cocôzinho do cachorro, aquela primeira olhada, aquele primeiro pensamento, isso é você. Os outros pensamentos que vêm depois disso, aí são todos eles influenciando na gente, os bons e os maus, os vermelhinhos e os branquinhos. Então, nessa salada que a gente está, e esse é o ponto do estudo. Ou seja, nós convivemos com orgulho, convivemos com maldade, convivemos com coisas que já não deveriam estar entre nós. A gente falou aí, quando a gente fala negro, né, a palavra negro, absolutamente, atrás vem logo, né, o racismo, né, o sofrimento dos negros. A gente sempre tem esse olhar. E, de fato, isso acontece, mas a gente não desassocia o negro do racismo. Esse é o problema. E assim, no nosso convívio, né, no convívio espírita, isso é uma coisa importante, porque tem uma obra de Colônia de Capela que fala o porquê houve a escravidão, por que Deus permitiu que houvesse a escravidão. Muita gente não entende isso. E nessa obra, que é ditada pelo espírito Josué, ele fala que os negros, né, os africanos, naquele momento lá do século XVI, XVII, eles foram escravizados, foi permitido que fossem escravizados da forma que foi feito, porque eram espíritos extremamente imperfeitos, extremamente enraigados na Terra, eram espíritos que precisavam de progresso no sentido espiritual. Então, foi permitido que eles tivessem contato com, entre aspas, o homem branco, da forma que você falou. É claro que, quando eu tive contato com o homem branco, aprendeu coisas, orgulho, maldade, vaidade, né? E assim, o homem branco cisma de separar nós como raça. Raça branca, raça amarela, raça azul, raça negra, isso não existe, a raça é humana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo pode ser e depende. Tudo que a gente está falando aqui, porque você está diante de um espírito que quer te fazer todo o mal possível, que está ali, eu vou te matar, eu vou te perseguir, não vou te deixar em paz. Na verdade, ali tem um quê por trás que pode ser que a gente nem consiga saber. Porque existem passados que nós tivemos aqui, distantes, longínquos, que a gente foi tão mal contra ele. Que a gente foi mendigo como mendigo que a gente viu. Foi escravo como escravo que a gente teve. Então, não é possível, nessa altura do campeonato, que a gente está falando de um planeta de regeneração, de progresso, de mudar de andar na pirâmide, e continuar falando desse tipo de coisa da forma que a gente está falando. Não estou dizendo que ninguém está errado aqui, não, ou certo, não. Cara. Mas a gente tem que descrucificar Jesus. Primeiro ponto, porque a gente não está fazendo isso, está botando Jesus num altar tão alto que ele não chega a gente, porque a gente não permite. Né? Aí a discussão de que Deus está punindo. Deus não pune ninguém, é fato. Mas ele permite que a gente se puna. E o que eu entendi até agora é que nós estamos aqui nos punindo. Aquela história, o que está faltando? O que falta para você ser um ser melhor, sem orgulho, sem vaidade, disposto a amar o próximo como a ti mesmo? Aí, essa aqui é a pergunta. Se você conseguir responder, é claro que nós temos que poder responder isso. Eu estou fora do grupo, não. Mas esse é o ponto. E a gente estuda isso, a gente está estudando esse monte de nomezinho de espírito, de livros e tal, porque é uma necessidade para a gente conseguir se posicionar. No final dessa base do triângulo, a gente vai achar ainda falta muito. O tempo está passando rápido, mas para a gente ainda falta muito. É isso aí. Valeu a pena ter te Muito provocado, bom, Zé. muito bom, Zé. Obrigada. É muito bom e também assim é uma reflexão para a gente no sentido de que pouco adiantamento
não significa exatamente adiantamento moral. Esse pouco adiantado, muitas vezes, é um espírito ignorante no sentido de não deter o conhecimento ainda, mas moralmente ele já se afastou do mal. E ele traz o exemplo para o encarnado. Quantos que são sem estudo, sem esse verniz social que muitos de nós temos, e que eles são bons, são puros, são simples, são de coração aberto, mas não detêm o conhecimento. É nesse sentido aí também, tá? Exato. Muito bom. Então, vamos adiante. E ainda do Livro dos Médiuns, questão 132, o item 12. É racional temer os lugares assombrados por espíritos? Não. Os espíritos que assombram certos lugares e os põem em polvorosa procuram antes divertir-se à custa da credulidade e da covardia das criaturas do que fazer mal. Lembrai-vos de que há espíritos por toda parte e de que onde estiverdes, tereis espíritos ao vosso lado, mesmo nas mais agradáveis casas. Eles só parecem assombrar certas habitações porque encontram nelas a oportunidade de marcar a sua presença. E aí vem a questão 13. Desculpa, questão 13 não. É o item 13 da questão 132. Há um meio de os expulsar? Sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve para atraí-los. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrair os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Eu queria fazer um comentário aqui, se você me permitir, Cris, rapidinho. Quando a gente chegou a falar entre nós hoje, conversar sobre o ponto 12, aqui tem uma palavra para mim que é bastante forte, covardia. Eu, quando era adolescente, desde criança, eu sofri bastante com a mediunidade descontrolada e como adolescente foi uma loucura. Eu via animais, eu via espíritos terríveis, horríveis. Eu só queria saber uma coisa, sair correndo. Eu acho que Aí eu me tornei espírita, comecei a estudar mediunidade, comecei a trabalhar na assistência social, e tudo melhorou e tudo se acalmou. Não é? Mas foi um chamamento, eu tenho certeza disso. Mas, se eu visse hoje de novo o que eu vi naquela época, eu ia sair correndo. Sou covarde? Pode ser. É bem provável. Mas o que eu vi foi tão horrível que eu sairia correndo de novo. Ou pelo menos eu passaria por um tremendo susto. Agora, ao meio de expulsar, é uma pergunta interessante também. Porque, de alguma maneira, aquele espírito que vem nos assustar e assume feições horrorosas, que são pior do que um filme de terror, são pior, eu diria, existe alguma atração. Ou ele vem em busca de acertar alguma dívida do passado, então ele assusta, ou ele se aproveita daquela situação de um médium ainda que não tem o controle sobre a sua mediunidade, para assustar, para justamente fazer o mal, né? Agora, é interessante isso, porque uma vez me assustei tanto, conversei com uma pessoa e essa pessoa falou: Marcos, por que você não pensa de uma maneira diferente? Em vez de você se assustar, pensa que é um espírito que está vindo até você, precisando de ajuda, e faça uma oração. E uma vez eu fiz isso. Eu vi uma nuvem de ectoplasma
saindo debaixo da minha cama, eu me assustei de início, eu lembrei dessa pessoa, eu fiz uma prece, claro que no momento que eu fiz a prece, eu também atraí coisa boa, né? E eu fui envolvido por uma energia que eu me lembro até hoje, de uma maneira muito interessante. E onde esse espírito passou, ele deixou um caminho de pedra. Pedra, né? Então parece que houve uma certa libertação. Também é uma determinada maneira como a gente enxerga o fato, a manifestação. Mas pode ser realmente assustador. E, repito, se acontecesse comigo hoje, ainda da forma como aconteceu na minha adolescência, eu provavelmente iria sair correndo. Bom, mais alguém? Eu posso seguir? Vou seguir? Bom, então vamos lá. Miramês. Os espíritos chamados de inferiores não têm, evidentemente, completa culpa de serem assim, observando o despertamento gradativo das almas. E esse empuxo espiritual constitui uma lei, né? E eu comecei o estudo hoje, escolhi o item 10 do Minutos de Luz, quando ele diz: a evolução é lei, todos nós nascemos sob esse signo. Contudo, fica em nossas mãos aproveitar a luzinha que for nascendo em nosso coração para o nosso próprio bem. E é essa luz nascente que o mundo espiritual se dispôs, em nome do Criador, a alimentar, para que o candidato desperte e se conscientize dos seus próprios deveres ante seus compromissos. E aí aquilo que que vocês estavam colocando aí, né? Tem, como o Zé colocou, o primeiro pensamento é meu, depois pode ter a influência realmente dos espíritos inferiores, mas a gente também não pode se eximir da nossa parte, né, e da nossa responsabilidade nesse despertamento, nesse aprimoramento, né, e justamente pensando nessa evolução. E Miramês continua. A palavra despertar é muito adequada para essas entidades, porque Deus, na sua criação universal, nada esqueceu ao criar os espíritos. Em todos nós existem todas as qualidades espirituais, esperando o tempo e a nossa compreensão, para crescer como cresceram os anjos. Estes também vieram de onde viemos, e como partimos do mesmo ambiente divino dos espíritos primitivos. E ele continua, Miramês continua e coloca: é muito importante a afirmativa dos espíritos em O Livro dos Espíritos, de que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas acrescentamos, com todos os valores em estado latente, que, a qualquer momento, acordam para a felicidade para a qual foram criados. O índio ou o bugre tem as mesmas qualidades dos santos e dos sábios e recebem de Deus as mesmas bênçãos. A diferença é que os primeiros dormem e os segundos já acordaram e conheceram a verdade que os libertou. Só um minutinho, eu não entendi muito bem. Os índios e o que? Bugre? O índio ou o bugre?
que é o bugre? Bugre eram os filhos dos nativos com os portugueses. Exato. Filho do nativo? Eram os mestiços. Os mestiços. Ah, tá. Tá. Índio ou bugre. Então, os índios. Aí coloca o índio como alguma coisa inferior? Eu não entendi muito bem. Não, ele não coloca no sentido, mas como despertaram ainda. Eu também não entendi isso, não. Porque, para mim, sinceramente, eu não concordo muito em dizer que ele coloca como os espíritos, no caso, mais simples, né? Então, como que dizendo que os mais talvez simples... eles sejam, para mim, tá? Talvez eles sejam simples pela maneira de pensar, pela maneira de agir, mas moralmente, às vezes, são muito mais elevados do que muitos brancos. Sim, tá? No sentido de não terem tanto o domínio de alguns conhecimentos, de algumas... Não dentro da realidade deles, né? Dentro da realidade deles, eles têm o domínio e o conhecimento da realidade deles. Ele fez nesse sentido, acho que a comparação. Nesse sentido, no sentido de que eles não têm o conhecimento, por exemplo, da vida espiritual, eles têm o respeito pela natureza, mas eles não têm o conhecimento de que são espíritos imortais, eles não têm esse tipo de conhecimento. Como ele está falando que todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos temos as mesmas coisas dos santos. Ele dá o exemplo do índio e do mestiço, mas ele quer falar também da gente. A gente tem as mesmas qualidades dos santos, só que ainda não despertamos totalmente. Nós estamos nesse caminho, que ainda tropeçamos, que ainda distraímos, que ainda não conseguimos alcançar com a mesma, e é uma colocação que o Luciano também sempre faz. Nós não sabemos a idade que os santos têm espiritualmente e a nossa. Então, tem todas essas distinções, mas todos são merecedores das bênçãos divinas e um dia vamos chegar a essa perfeição. É nesse sentido que Miramês está falando. Entendi. Ok, obrigada. Porque, sinceramente, eu já fui numa reunião no Centro Espírita, um estudo, né? Que uma pessoa que tinha muito conhecimento falou que eles eram inferiores. Os índios, eu não concordei. Talvez ele não tenha se expressado como você falou aí. Não inferiores, né? Mas é isso que a Raquel colocou. Pois é. Eu não lembro qual pergunta, no próprio livro dos Espíritos, se alguém lembrar qual que é o tema, qual o número da questão, que fala que se o primitivo, por exemplo, ele é tão culpado quanto alguém que já tem o conhecimento e comete um equívoco. E ele diz que não, pela ignorância deles, eles não conhecem, eles não têm esse conhecimento. Então, eles são, é por isso que tudo é considerado, tudo é levado em conta. Não é assim, fez isso, matou. Mas matou sabendo, matou não sabendo, matou instintivamente, tudo tem o seu peso, a sua medida, por isso que nós não devemos julgar, porque nós não temos essa visão espiritual, essa totalidade. Entendeu? Então, o índio ele é considerado o índio primitivo, nativo, no sentido assim, essa ignorância, desse desconhecimento das coisas. Ok, obrigada. Valeu. Se eu achar a pergunta, depois eu digo qual que é. Tá bom. Beleza. Muito bom. Então, vamos adiante.
Miramês coloca também: o raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sob a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar tudo o que criou, e assim sucessivamente. São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual, devido às faixas em que vivem. E aí, ele conclui dizendo: a Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores que os espíritos bons da segunda classe. Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos e a casa terrena passará a ser dirigida por eles com a intuição dos espíritos angélicos. Bom, isto é o que consta da questão 101, que são as características gerais dos espíritos imperfeitos. A questão 102, ela já vai começar a colocar os subgrupos, tá? Então, pelo horário, eu vou deixar a questão 102 para a próxima semana, para quem for continuar o estudo. E eu vou encerrar essa apresentação com o vídeo que o Lu colocou no grupo, que eu não sei se todos puderam ver, e a gente não pode hoje deixar também de fazer a nossa homenagem, né, ao Livro dos Espíritos, que completou 164 anos. Então, eu vou colocar bem curtinho, né, esse vídeo que foi colocado no grupo. Então... Cris, Oi. a pergunta 637, que fala, está na parte já das leis morais, está no capítulo 1, parte 3ª. Será culpado, ele chama aqui, o Kardec pergunta do selvagem, que cedendo ao seu instinto se nutre de carne humana. E aí vem uma explicação de Kardec que diz
que muito mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, aos olhos humanos, nós falamos, o índio, né, do qual nós estávamos falando. O índio, ele respeita os animais, ele ama a natureza, ele protege, ele preserva, ele não acumula uma série de coisas que são importantíssimas, mas ele não tem esse conhecimento que são as duas asas do desenvolvimento do ser, não do homem encarnado, mas do ser, que é o conhecimento intelectual e a sabedoria, que é a asa do amor. Então, esse equilíbrio, ele tem já desenvolvido várias coisas que nós, humanos encarnados, precisamos também passar por isso. Mas ele é considerado, dentro do nosso olhar, inferior no sentido de ignorar, de não deter o conhecimento. Tá bom, Sônia? Não realmente, mas sim inferior de conhecimento. Ok. Ok, eu já... Obrigada, Raquel. Bom, agora está aberto se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que o que fica dessa lição de hoje é importante que a gente não deve fazer julgamento de ninguém, de nada. Porque, no fundo, nós somos tão ignorantes quanto, tão culpados quanto. Nós ainda estamos envolvidos, né, nessa dificuldade que está no mundo onde tem muito mais espíritos maldosos do que do bem. Então, nosso primeiro olhar tem que ser muito sutil, né? O evitar ao máximo, né, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de preconceito. Então, é um julgamento terrível, né, que acontece sobre todos os aspectos. Eu trabalhei numa empresa que muita gente discriminava só porque a pessoa andava com um bordo e uma vassoura na mão. E olha que é um lugar onde tinha mais pessoas de nível superior do que nível médio ou até pré-escolar. Então, é complicado, é muito difícil, né? O meu grande esforço onde eu trabalhei foi tratar todas as pessoas da melhor forma possível com igualdade, sem ter que, ficar bajulando o chefe ou outro qualquer. Eu simplesmente tratava todo mundo como eu queria ser tratado, mas é difícil você hoje, por exemplo, andar no transporte público e não mandar mais influências para o trocador, para o motorista, para a pessoa que está lá tomando conta da roleta. Né? Então, como fazer isso? Então, a gente tem um passado que nos condena, ainda bem que a gente não se lembra. Né? Então, para mim, a lição que fica disso é: somos sim perfeitos ainda, mas vamos melhorar, desde que a gente não se julgue. É isso aí. Perfeito, Zé. Alguém mais? Cris, Oi. não é nenhum comentário, nem nenhuma acréscimo ao que foi colocado, foi muito bem colocado por vocês todos, né? Mas eu só gostaria de manifestar a minha tripla gratidão por você. Primeiro, por ter se colocado à disposição de, mais uma vez, abrilhantar as nossas tardes com estudo impecável. Segundo, por ter tido a sensibilidade de colocar o aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, 164 anos. E terceiro, pela forma, como sempre, lúdica, digamos assim, e profundamente didática acerca do Livro dos Espíritos. Mais um desafio que você aceitou. Mais uma vez eu te agradeço. E fica aqui, então, o meu reconhecimento pela sua generosidade. Você vê, são 5 horas de diferença, né? Aí já são mais de 22 horas. Né? Você e Marcos já estão cansados, está na hora de se recolher. Você se colocando à disposição
de ajudar um companheiro que, por questões até técnicas mesmo, né, que eu fiquei 2 vezes sem internet, tanto o Wi-Fi quanto o pacote de dados, que entrou ainda há pouquinho, e eu acabei não finalizando a minha fala inicial, nem sei onde eu parei, mas eu só gostaria de deixar registrado o exemplo que você nos proporciona, se colocando à disposição, né, e esse teu comprometimento com a doutrina. Assim, fica só esse registro. Eu estava ontem comentando com o Marcos, eu entrei em contato com a doutrina em 1994 e durante bons 4 anos, que eu posso dizer assim, os primeiros 4 anos até 98, a gente realmente estava assim bem envolvido, né? Participando da assistência social, das palestras, dos estudos, né? Fazendo o ESD, enfim, participamos de todos os encontros, fomos até o Paraná, Curitiba, lá viajamos de Santa Catarina para lá para participar. E aí nós nos mudamos, mesmo assim a gente ainda tentou, né, procurar algum centro espírita, mas aí nós entramos numa fase de mudanças, muitas mudanças. E o que a gente conseguia manter? O evangelho no lar, né? Então a gente continuava religiosamente, toda semana a gente fazia o evangelho no lar. E era assim e a vinda para a Alemanha deixou a gente ainda mais distante, né? Porque a gente realmente não conseguiu encontrar aqui na Alemanha, a gente procurou em outras cidades até um centro espírita que a gente se sentisse assim acolhido e que a gente se sentisse também que fosse interessante para nós, né? Que a gente realmente pudesse vibrar, vamos dizer assim, na mesma sintonia. E, infelizmente, não aconteceu, né? A gente tentou e as ideias não batiam, enfim. E aí o Marcos conheceu esse grupo. E aí eu parei nesse grupo. E aí eu falei para o Marcos ontem, meu Deus, era como se estivesse adormecido, assim, eu fiquei 4 anos mais estudando tal, mas eu estava engatinhando, eu estava no início do processo. E agora é como se eu tivesse realmente que, meu Deus do céu. Aí eu fico pegando o livro e fico procurando e vou ali, não sei o quê. Então, assim, e eu tô curtindo isso, assim, eu tô gostando, mas para mim é extremamente desafiador, porque eu não tenho experiência, não tenho anos, assim, de estudo como vocês, né? E eu tento fazer o que é possível. Mas, vamos embora. Bora fazer. Só vou falar uma coisinha. Houve um grande progresso, Luciano, porque agora ela já não tem mais medo de abrir o livro dos médiuns. Não, Excelente, é excelente. verdade. Eu falei para ele que, assim, que essa coisa de mediunidade não era comigo, era com ele. Eu não chegava perto. Livro dos médiuns, nossa. Tá, você lê, aí um dia você interpreta para mim, né? E, enfim, não, mas vamos lá, eu tô Mas, curtindo. Cris, Ah, o título do Bom livro que livro... que nós nos encontramos, que bom! Cris, o título do livro é Livro dos Médiuns e dos Evocadores, não é só dos médiuns. O pessoal lê errado, aí fica essa confusão. pois é. Eu te entendo. Então, mas enfim, aceitei o desafio e quando o Luciano colocou no grupo, falei, vamos lá, vai mais uma oportunidade. Até porque eu tenho que me redimir da pirâmide invertida. Então eu falei assim, não foi à toa. Fez a minha culpa. Então, não foi à toa. Eu falei assim, eu vou começar e vou pôr aquela pirâmide de novo e vai dar tudo certo. Mas enfim. Bom, Luciano, já que eu quebrei... Não vou falar isso aqui. Mas já que eu assumi isso no teu lugar, você poderia fazer a prece de encerramento? O maior prazer se a internet permitir. Mas Tá bom. antes de chegarmos até a prece, é só uma palavrinha final para a gente concluir o estudo da tarde. Vai até como uma reflexão filosófica. Quando se busca excelência em tudo que se faz,
nós recorremos àquela velha passagem bíblica. É quando o homem se aproxima à imagem e semelhança de Deus. É nesse processo, é nesse exercício de aceitar os desafios que não são impostos, são sugeridos, e a pessoa aceita, ela dá um salto quântico dentro dela própria. Quando se declina, ela perde a oportunidade de avançar. E serve para todos nós, né? Nós temos o hábito de dizermos que nós falamos para os nossos próprios ouvidos. E é verdade, que a gente sabe de muita coisa, ou mais ou menos, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas importantes. E é nessa troca que lubrifica a grande máquina, que na verdade essa grande família universal, né, como o apóstolo Paulo já nos ensina, que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas, que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, nós percebemos o quanto nós podemos avançar na medida que nós fazemos pequenas concessões em benefício do coletivo. E hoje, mais uma vez, você deu esse grande exemplo para todos nós. Enfim, meu querido, olha, muito obrigado mais uma vez. O estudo foi minimamente pedagógico, ilustrativo, sensível e com uma carga gigantesca de generosidade, até porque você tem outro compromisso amanhã. Você abriu mão de um tempo para se dedicar ao trabalho de amanhã e hoje você se dedicou à alegria de florescer. Muito obrigado. E assim, envolvidos que estamos por esse estudo maravilhoso que nos foi proporcionado pela nossa querida companheira, confreira, amiga e irmã Ana Cristina, vamos estabelecer em uníssono os nossos sentimentos mais elevados, vamos potencializar os nossos pensamentos em direção ao mais alto, além da estratosfera, e nos conectarmos com essa falange gigantesca de espíritos luminares que coordenam o progresso da humanidade. Dessa forma, todos nós, encarnados e desencarnados, vamos vibrar intensamente no nosso íntimo, em nosso âmago, pulsando junto ao coração e à mente do Cristo, para que a paz encontre finalmente um cadinho no coração de cada ser humano, encarnado ou desencarnado, que compreenda a mensagem do Cristo, que agasalhe permanentemente esse amor em forma de luz que Ele traz para cada um de seus irmãos mais novos. E assim, Jesus, docíssimo irmão mais velho, estamos aqui, agradecidos profundamente por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno da terceira revelação divina, sob a vossa égide e sob o olhar amorável e carinhoso de Maria de Nazaré. E assim Jesus, e assim Maria, e todos os nossos amigos e anjos tutelares que nos proporcionaram esta tarde e que nos guiam diuturnamente na seara do bem, nos inspirando, nos fortalecendo com intuições e pensamentos robustos, voltados para a fé e para a esperança em dias melhores, nós vos agradecemos. A todos aqueles que nos antecederam a caminhada terrena, a todos aqueles que vibram e amparam a nossa caminhada nesse momento atual, e pedimos então, Jesus, mais uma vez, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da tarde. Que assim seja. Graças a Deus. 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 Tchau, pessoal. Eu saí.